noite a todos presentes aqui, sejam bem-vindas e bem-vindos a live, né? Essa sétima live temática, conversando sobre, hoje nós vamos conversar sobre homo e transparentalidade, né? Com uma convidada muito especial, que é a doutora Ana Uziel. Obrigada por estar aqui conosco, ter aceitado o convite, Ana. É uma alegria que a TF também, a gente está aqui hoje, né? Eu aqui representando a comissão científica, e dando um abraço aqui em toda a comissão científica, mas também na comunicação, que tem ajudado a pensar essas lives temáticas, que tem o pano de fundo aí a questão dos privilégios, né? Eu, nessa abertura, antes de passar para a Ana, eu vou passar para a nossa... para a presidente da TF fazer umas boas-vindas para todos aí. Bom, boa noite, eu sou Rosane Porto, atual presidente da TFRJ, Associação Terapia de Família do Rio de Janeiro. Nós fundamos a nossa associação em 1995, portanto, esse ano estamos completando 25 anos de muito trabalho, de muitos eventos, de muitas realizações. Temos feito muitas lives, como o Raul estava colocando, e a gente tem como eixo orientador de todo esse nosso programa trabalhar privilégios. Nós escolhemos esse tema porque a pandemia colocou uma lupa sobre tudo que estamos vivendo, né? Todas as nossas emoções. E acho que muitos puderam tomar consciência de como nós vivemos e como os nossos privilégios nos pareciam transparentes e agora foram, né, de uma certa forma, revelados. Raul, por favor, vamos continuar então. Ana, nossa convidada especial, o Raul vai apresentar, por favor. Então, pessoal, vamos a essa conversa, conversando sobre homotransparentalidade. Eu vou ler aqui um pouco o histórico aqui da Ana. Ana Uziel, ela é graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio, graduada em Psicologia pela Universidade Estadual do Rio, mestrado em Psicologia pela PUC, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora do LIDES, Laboratório Integrado de Diversidade Sexual e de Gênero, Políticas e Direitos, e pesquisadora associada do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos. Membro fundadora da GPCID, Grupo de Estudo, Pesquisa, Subjetividade e Instituições em Dora. Muito bem-vinda, Ana Uziel, ao encontro de hoje aqui. Raul, me dei conta que eu não te apresentei. Raul é psicólogo, membro da Terra dos Homens, né? E da Associação Terra dos Homens, e também é nosso associado da Comissão Científica da Associação Terapia de Família do Rio de Janeiro. Continua. Pronto, Ana está aqui seja bem-vinda a esse encontro. Hoje, né, nós vamos deixar um bom tempo aqui pessoal, para vocês entenderem. A gente vai... vou iniciar aqui fazendo algumas perguntas para a Ana, apenas para esclarecer para quem não conhece bem a temática, para quem está aqui também interessado na temática, não conhece. E depois vamos deixar um bom tempo para a Ana explanar um pouco as ideias sobre essa temática, nos brindar com o seu trabalho, que é muito de referência. E, posteriormente, a gente abre para perguntas. Bom, então, quem quiser já colocar perguntas lá no chat, pode ir colocando, eu vou anotando, e no final a gente abre para perguntas, ok? Por favor, deixar os microfones desligados, é muito bom para a gente aproveitar a esse momento aqui de conversa com a Ana. Ana, mais uma vez agradeço a presença. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta e aí está aberto para você. O que é a homotransparentalidade e o que é, né, homoparentalidade e transparentalidade, Ana? Obrigado.
Bom, boa noite. Eu queria agradecer o convite, a Lia, a Rosane, o Raul. Eu e o Raul temos trabalhado juntos já, acho que quase 2 anos, né? Sim. Um GT da primeira infância, do Tribunal de Justiça. É um tema que atravessa aqui a gente, mas é um outro campo também de trabalho importante, né? Da primeira infância. Bom, eu vou falar, o que eu vou falar aqui, né, eu tinha falado isso para a Lia, né? Eu não já fiz algum período da minha vida clínica, mas eu não faço clínica. Eu tenho feito várias pesquisas nesse campo do que a gente nomeia homoparentalidade, né? Eu comecei a estudar esse tema em 98, então tem mais de 20 anos. E aí o que eu vou falar aqui é o fruto um pouco das minhas... Eu estou sendo atacada por insetos, eu não sei de onde eles estão vindo. E é um pouco das minhas pesquisas, das minhas leituras e das pesquisas que eu oriento também sobre esse tema, né? Eu tenho várias orientandas de mestrado, doutorado, que já fizeram e fazem trabalhos sobre esse tema da homoparentalidade, que é o que, afinal, né? Eu elenquei aqui alguns pontinhos para eu não me perder. A Martine Gross, que é uma francesa, socióloga, ela faz parte de uma associação que chama PGL, que é a Associação dos Pais e Futuros Pais Gays e Lésbicos, uma instituição francesa, tem um site, se vocês tiverem interesse, é pgl.fr. E lá em 96 ela cunha esse termo, homoparentalité, que a gente traduziu e usa então, desde então. Na definição dela, que é a Beth Zambrano, que é uma psicanalista também do Rio Grande do Sul, ela tem uma cartilha em que ela também faz uma definição a partir da definição da Martine Gross. A ideia é que é uma formação familiar em que pelo menos uma das pessoas se define como homossexual. Então, assim, muito rapidamente é isso. E aí tem toda uma discussão sobre esse termo, né, sobre esse termo homoparentalidade. A gente vai ter oportunidade de esmiuçar um pouco mais, mas inclusive é importante a gente se perguntar pela pertinência também desse termo, né? Faz sentido a gente marcar a homossexualidade dos pais. Eu estou usando a homossexualidade aí de forma ampla, né, para falar de gays e lésbicas. Faz sentido a gente marcar a homossexualidade dos pais quando o tema é parentalidade? E aí eu acho que essa é uma questão que estava lá na minha tese 98, e eu acho que ela vai mudando, e eu acho que eu fui mudando também ao longo dos anos. Não sei se eu tenho exatamente a pretensão de responder, mas eu vou fazendo novas perguntas para ela, né, e pensando outras coisas. Ainda sobre o termo, a gente tem falado também atualmente em transparentalidades, né, e aí eu acho que é importante sempre falar no plural, seja homoparentalidades e transparentalidades, sempre no plural. E a ABRAF, que é a Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, e agora homo e transafetivas, eu também vou pensar um pouco sobre isso, mudou inclusive o nome para poder incorporar as pessoas trans, né? A gente chama de pessoas trans, são as mulheres transexuais, os homens transexuais e as travestis. E as travestis sempre no feminino, né? Como eu conversei um pouquinho com a Lia, conversei um pouquinho com a Raul, um pouquinho com a Rosane, conheço ela há muito tempo, mas não sei exatamente qual é a aproximação que as pessoas têm desse tema. Talvez uma linha ou outra seja um pouco repetição, né? Peço desculpas, mas como eu não sei exatamente a inserção das pessoas, então essa é uma coisa super importante, né? A gente usar sempre a travesti, né? Porque se trata de uma pessoa que se vê no feminino, então essa questão do pronome é absolutamente fundamental. E aí a ABRAF muda então o nome dela para explicar homo e transparentalidade, exatamente para abarcar um universo maior e também para marcar um pouco, né, que hoje em dia a gente discute bastante sobre transparentalidade, né? Mariana está aí, a gente depois pode continuar falando. E, Ana, e o termo LGBTIA+, ele engloba aí tanto gênero e sexualidade, né? Como é que a gente pode, então, esclarecer esses termos aqui? Eu estou começando com perguntas bem básicas para depois você nos aprofundar aí com seus estudos, que são, né, importantes para a gente entender. Então,
Tem um livro da Regina Facchini que chama Sopa de Letrinhas, né? E a gente acaba brincando sempre com isso, né? Essa sopa de letrinhas aí, que cada hora ela tem uma composição diferente e sempre se acrescenta alguma outra letrinha, né? A essa sopa. Bom, no Brasil, desde 2008, é que se inverte a sigla e começa-se, então, a falar em LGBT, né? Antes a gente falava em GLBT, e aí tem toda uma discussão e uma reivindicação também do movimento lésbico, que acaba um pouco invisibilizado, né, no movimento homossexual. A gente chamava de movimento homossexual até então, e a gente passa a chamar de movimento LGBT, e o L vem para frente, as lésbicas, então, passam a também ter algum protagonismo, né, nesse campo. E aí, cada vez mais se acrescenta uma letra, né? Então, se acrescenta a letra I de intersexo, e a gente acaba de ter, não sei se quando vocês acompanharam agora, nesse governo, desgoverno, como a gente puder chamar, federal, uma posição absurda agora na reunião da ONU, uma discussão sobre intersexo, né? E é toda uma discussão sobre em que momento que se deve definir quando ao nascer, ou antes nos exames, se nota que a criança tem uma genitália ambígua, quando é que se tem que definir, por que essa exigência de uma definição de sexo / gênero logo ao nascer, né? E o nosso governo, mais uma vez, dá um passo gigantesco para trás nesse aspecto, né? Vou aproveitar e falar, porque tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando aqui. A gente criou essa semana, umas 3 semanas, eu acho, no Instagram, o Plantão do Gênero. Então, quem tiver Instagram e tiver interesse, @plantãogênero. Estou dizendo isso porque a gente postou hoje, entre hoje e amanhã, várias matérias e discussões exatamente sobre o que aconteceu lá no Brasil em relação à ONU. E exatamente para falar dessa letra, que é a letra I, dessa sopa de letrinhas, né? Uma outra letra que tem uma grande questão em torno dela, sobre se ela deve ou não compor a sopa de letrinhas, é a letra Q, de queer. Essa sopa de letrinhas, ela remete a identidades, né? Lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti, intersexo. E a ideia do queer é exatamente pôr em questão a identidade. Então, faz sentido a gente colocar numa sigla que está tratando de identidades um grupo que não se pretende identitário, né? Então, por isso que essa questão do Q na letrinha. Tem o A também, de assexuados. Então, ora as pessoas reivindicam entrar nessa sopa de letrinhas, ora não, é um jogo aí importante. E o que a gente tem visto muitas vezes, que eu também acho que é interessante, é que LGBT acaba virando uma entidade. E a gente ouve às vezes a pessoa dizendo, eu sou um LGBT. Né? Então, acaba alguém que se identifica de alguma forma com alguma das letras e encarna, né? Ouvi também uma vez na prisão a psicóloga dizer, eu vim para essa unidade aqui trabalhar com os LGBTs. Só que nem faz sentido, porque, enfim, unidade masculina, que também tem mulheres trans e transexuais, isso escapa um pouco do nosso tema aqui, mas só para dar uma palhinha sobre isso. Uma última coisa sobre ainda a sigla, que eu acho que é importante, é que durante muitos anos no Brasil, a gente teve uma PEC em torno da questão da homofobia, para a transformação da homofobia em crime, e isso nunca aconteceu. E em junho de 2019, uma decisão do STF, a homofobia é reconhecida como crime. Por que eu estou falando isso? Porque a questão da homofobia, ela tem a ver, ela atravessa diretamente o nosso tema aqui das homo e trans parentalidades, né? Bom, sigo então, Raul? Sim, pode seguir. Quando eu conversei com a Lia, a primeira vez, ela tinha me pedido umas frases, né? E aí eu vou trazer essas frases um pouco para ajudar a nortear assim, a minha fala, e vou também pegar uma citação que o Raul mandou esses dias para mim, acho que de um texto meu, também para um pouco ajudar a organizar a minha fala. A primeira frase é estranhando e perturbando o familiar, né? Pode ser o familiar de família, pode ser o familiar, né? E aí na conversa com a Lia a gente pensou nisso, pode ser o familiar de família e pode ser o familiar de alguma coisa que
que eu não estranho, né? Que é do cotidiano. E o que eu acho que é interessante é que essa discussão sobre a homoparentalidade, ela coloca luz sobre uma série de questões que a gente tem completamente naturalizadas e sobre as quais a gente pensa muito pouco. Então, eu acho que para além de possíveis especificidades, eu já vou entrar na minha outra frase, é importante a gente pegar questões que a gente discute sobre a homoparentalidade e jogar o foco para essas questões sobre família mais gerais e cotidianas, né? E uma segunda frase, que é a anulação das diferenças ou garantias de direitos, né? Que esse é um grande tema, super delicado, que eu pretendo abordar também aqui na minha fala, que afinal de contas, existem ou não existem diferenças, né, quando a gente está falando de homoparentalidade. Se existem diferenças, a gente fala ou não fala delas? Se a gente fala delas, é preconceito? Se a gente fala delas, a gente pode... isso ajuda na conquista de direitos? Então, são algumas tensões aí sobre o tema. Nessa citação, então, que o Raul traz, né, as famílias homoparentais interpelam os cientistas sociais a respeito de estruturas de parentesco, os juristas sobre filiação, os psicólogos no que concerne ao desenvolvimento de crianças em famílias diferentes da tradicional. Então, o que é isso, né? Essa temática ela vai convocar, me parece, diversos saberes. Ela convoca toda a discussão da antropologia sobre parentesco, uma discussão cara, antropologia. Ela vai colocar, e todos os outros saberes também, que tratam das questões, de um modo geral, de família, né? Então, sociologia, psicologia, psicanálise. Ela vai interpelar e convocar o direito, porque, afinal de contas, o direito ajuda a pensar a questão da legitimidade das famílias, né, e o que da legitimidade e do reconhecimento. Não estou dizendo de jeito nenhum que sejam sinônimos, né, mas são dois campos importantes também. E da própria psicologia e do direito ainda nas brechas da lei, o que o direito vai fazer, ele vai regular, não vai regular, como é que o direito vai, todas as jurisprudências que são produzidas, né, a partir exatamente das brechas da lei. E na psicologia, essas questões, nós somos convocadas também a dizer alguma coisa, seja nos consultórios privados, seja na interface com a justiça, né? Então, a psicologia vai ser absolutamente importante nas varas de infância, nas varas de família, nas varas criminais. Ela é muito importante, por mais que a decisão não nos caiba. Muitas das vezes, os juízes se ancoram no que a gente diz para essa tomada de decisão. Então, eu acho que falar dos saberes, pensar na importância da gente, né, na discussão do tema é absolutamente fundamental. Então, uma primeira coisa que eu queria discutir um pouco com vocês é as formas de aceder à parentalidade, né, e as conquistas de direitos. Então, tem dois textos super interessantes, eu acho, antigos já, que está no Caderno Pagu de 2003, uma publicação da Unicamp, um texto da Judith Butler, que o parentesco é sempre tido como heterossexual, é uma pergunta. E nesse mesmo número da Pagu de 2003, tem um texto da Miriam Grossi, uma antropóloga, professora da UFSC, em que ela vai falar de como é que, então, uma mulher lésbica, um homem gay, ou um casal de mulheres, um casal de homens, eu tenho preferido falar de mesmo gênero ao invés de mesmo sexo, porque o sexo, em geral, remete ao biológico. Você pode ter, por exemplo, uma mulher trans que seja lésbica e ela vai se relacionar com uma mulher cis, não sei se é claro para todo mundo, a gente tem usado bastante esse termo cis também. Então, as cis são as pessoas que têm uma certa congruência entre o sexo biológico, anatômico, com o qual a gente nasce, e o gênero e a identidade de gênero com a qual a gente se identifica. E as pessoas trans, em geral, é que têm um corpo anatômico, né, biológico, fisiológico, com o qual elas não se identificam, por isso reivindicam uma outra identidade de gênero, né? Então, feito o parênteses, por isso que eu tenho preferido o mesmo gênero ao invés do mesmo sexo, porque você pode ter uma mulher trans, uma mulher cis, se relacionando do ponto de vista anatômico, elas não têm o mesmo corpo, mas elas têm o mesmo gênero. Bom, dito tudo isso, como é que as pessoas têm acesso, né,
a, a parentalidade, né? Tem algum microfone aberto. Então, a adoção, a reprodução assistida, a coparentalidade e a possibilidade de ter um filho, uma filha de uma relação heterossexual anterior. E aí, voltando ao próprio conceito, né, uma discussão importante nesse campo é pensar se, quando a gente fala em homoparentalidade, a gente estava falando em projeto. Será que uma pessoa, um homem gay, que teve um filho de uma relação heterossexual anterior, a gente pode falar em homoparentalidade? Existe uma ordem que marca a homoparentalidade? Primeiro o cara precisa ser gay, depois ele ser pai? Ou ele pode ser pai primeiro, ser gay primeiro? Então, acho que tem várias discussões a respeito da própria confecção do termo e do sentido desse termo também que são interessantes para a gente pensar. Então, no Brasil, desde 2005, a gente já tem casos de adoção em que se tem no registro de nascimento da criança o nome de 2 pais ou 2 mães. Então, vejam bem, já tem um certo tempo isso, né? Já lá se vão 15 anos, né? Que foram os primeiros casos. Então, não tem nada na lei que impeça a adoção para um casal do mesmo gênero, como eu estou chamando aqui. E nos anos 90, no final dos anos 90, quando eu comecei a minha pesquisa, e eu pesquisei exatamente a adoção por homossexuais, a gente tinha, eu peguei 9 casos em que os homens se declaravam gays e reivindicavam a adoção, e só consegui pegar um caso de mulheres, era um casal de mulheres, porque uma psicóloga da vara me lembrava quem era e me indicou o processo. Porque isso passava completamente desapercebido, uma vez que chamava atenção quando um homem pleiteava uma adoção sozinho, né? Era um outro contexto também, eu acho que tem uma mudança grande aí desses últimos 20 anos. Bom, então, a pessoa pode adotar, ela pode adotar sozinha ou com seu companheiro ou sua companheira, ela pode fazer uso de alguma técnica de reprodução assistida, e aí eu acho importante pontuar que no Brasil não existe legislação sobre reprodução assistida, e o que regula a reprodução assistida, que tem força de lei, são as resoluções do Conselho Federal de Medicina. A última resolução é uma resolução de 2017, eu vou ver o número aqui para vocês, 2168, o número da última resolução. Ana, se puder aumentar o som um pouquinho da sua voz, se puder, chega mais próximo, alguma pessoa. Uma pessoa só comentou aqui, mas... Melhor? Assim? Tá. Bom, posso falar então pertinho do microfone. Em relação à reprodução assistida, a gente tem no Brasil uma primeira resolução de 1992, depois tem um gap gigantesco, e a segunda resolução é de 2010, e aí de 2010 para cá, existem várias resoluções, então 2010, 2013, 2015, 2017, e desde a resolução de 2013, explicitamente, mas com possibilidade de interpretação desde 2010, fica muito clara a possibilidade da reprodução assistida feita por um casal de mulheres, inclusive com o uso de uma técnica que chama roupa, que é a recepção do óvulo da parceira, ou seja, você pode pegar o óvulo, um casal de mulheres, pega o óvulo de uma e implanta no útero da outra. Isso está previsto na resolução do Conselho Federal. Mas conversando com obstetras que trabalham com reprodução assistida, algumas pessoas já entendiam que na resolução de 2010 tem essa brecha. Não vou entrar aqui em detalhes, né? A gente escreveu um artigo exatamente comparando as resoluções, não saiu ainda, mas é uma temática super interessante também para a gente pensar a que era dedicada a reprodução assistida lá em 92, que se falava em infertilidade, e hoje em dia não se fala mais. Então, eu acho que essa questão é interessante. Um outro ponto importante ainda nesse bloco, formas de aceder à parentalidade e conquista de direitos, existe um provimento do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que é o provimento 63, provimento de 2017, que ele permite, eu estou falando de lei porque, assim, a gente sabe que, claro, a lei não é suficiente, né? Mas ela é também muito importante. Então,
Quando a gente tem algum marco regulatório, a gente pode recorrer a ele, né? Numa onda conservadora, como a que a gente está vivendo, poder recorrer a algum marco regulatório é absolutamente fundamental, né? Então, voltou ao ataque dos insetos. Esse provimento, ele permite que o registro das crianças feitas por reprodução assistida, que tenham duas mães, pode ser feito sem entrar na justiça. Antes era só com autorização judicial. Mesmo nos casos de roupa, mesmo que a mulher doasse o óvulo, tivesse implantado no útero da outra, quando a criança nascesse, ela sair registrada só no nome da mulher que pariu. E desde 2017, com esse provimento 63, é possível o registro das duas mães. Tem uma série de outras questões que eu tenho pensado sobre isso, que eu acho que vale super a pena pensar também. Por exemplo, isso só pode acontecer quando a reprodução for feita numa clínica. Eu acho que tem uma série de coisas para a gente pensar sobre isso, mas não quero me alongar muito. Um outro marco regulatório absolutamente importante é a decisão do STF de 2011, que reconhece a parceria civil entre pessoas do mesmo sexo, e a decisão do CNJ de 2013, que determina a conversão para casamento sempre que as pessoas quiserem. Por que isso é importante? Em 2005, como eu falei para vocês, era possível registrar uma criança adotada no nome de dois pais ou de duas mães, sem problema nenhum, mas isso variava muito de comarca para comarca. Então, no interior, por exemplo, era muito mais difícil que isso acontecesse. E a partir da decisão de 2011 do STF e essa de 2013 do CNJ, isso ficou muito mais fácil. Não estou dizendo que todos os problemas sejam resolvidos de jeito nenhum. Bom, um outro bloco de questões que eu acho que são interessantes, né? Eu chamei de homossexualidade, transexualidade e parentalidade. O Raul tinha me mandado uma série de perguntas, então eu fui pautando as minhas questões também, fiz alguns blocos em função de questões que ele levantou que eu achei que podiam ser interessantes para vocês. E aí eu acho que uma pergunta que está lá na minha tese é tão interessante que eu parei para pensar e penso em questões que, nossa, eu pensava assim 20 anos atrás, ou que questões eu me colocava 20 anos atrás e que questões eu me coloco hoje, né? Então, eu acho que uma questão é, por exemplo, pensar se existe uma incompatibilidade ou um antagonismo entre a homossexualidade, a transexualidade e a parentalidade, né? Essa é uma das grandes questões. Tem um texto da Cláudia Fonseca, nossa musa, antropóloga, professora do Rio Grande do Sul, estava na banca de doutorado da Gisele, é uma pessoa que a gente adora, e ela escreve um texto discutindo isso, um texto que está num livro que chama... Daqui a pouco eu lembro, é um dos livros da nossa coleção lá do CLAM, do Centro Latino-Americano de Sexualidade e Direitos Humanos. Daqui a pouco eu vou lembrar, eu não anotei. Porque as coisas vão vindo à cabeça também, né, além das anotações. Então, será que existe uma incompatibilidade ou um antagonismo, né? A gente via, por exemplo, em algumas pesquisas, na pesquisa de mestrado da Mônica Fortuna, que ela fez mestrado na PUC, depois fez doutorado lá comigo, em algumas outras pesquisas, na pesquisa da Daniela Andrade, que fez também mestrado comigo sobre esse tema, aparecia, por exemplo, uma fala das avós das crianças, falando que da decepção, da tristeza, do desespero, quando souberam da homossexualidade das filhas, e uma das grandes questões era a impossibilidade de serem avós. E o quanto que depois, com o nascimento das crianças, muitas das vezes se tinha uma recomposição aí dessas relações que tinham sido rompidas ou bastante estremecidas com a homossexualidade das filhas, mas com a possibilidade das filhas serem mães e das avós serem avós, isso se recompunha, né? O que eu acho que é muito interessante. Então, essa pergunta ou esse medo, né, sobre a incompatibilidade e o antagonismo vai ganhando outros contornos ao longo dos anos, né? Até porque não precisa mais de uma relação sexual entre um homem e uma mulher para que alguém se torne pai ou mãe, né? Então, vocês poderiam dizer, mas tem sempre que haver uma relação... Bom, não, tem sempre que haver, pelo menos até o momento, um óvulo espermatozoide, né? Pode ser que daqui a pouco não, mas por enquanto tem experiências
com o núcleo do espermatozoide colocado num óvulo, fecundar 2 óvulos, enfim, mas, né, isso não está tão distante assim, esse mundo da ficção científica tão distante da gente. De qualquer maneira, as crianças adotadas, por exemplo, as gestantes que são adotadas, elas podem ter sido feitas por um homem e uma mulher, mas que não se tornaram seus pais. Então, uma relação sexual entre um homem e uma mulher não os torna, né, não os torna pais e mães daquela criança. Estou pensando, então, ainda sobre essa incompatibilidade ou incongruência ou antagonismo entre homossexualidade, transexualidade e parentalidade, parece que não. A tecnologia ajuda bastante também, né? E o que a gente tem visto hoje, vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas o que a gente tem visto hoje com a transparentalidade, inclusive, é que a gestação não é mais só coisa de mulher, né? Então, os homens trans dão à luz a crianças, né? E são pais dessas crianças, eles não são mães dessas crianças, né? Então, um pouco para bagunçar aí o nosso horizonte, né? Pensando que por que a gente vai falar em uma certa incompatibilidade ou estranhar a parentalidade por casais de homens e casais de mulheres se essa naturalidade com a qual a gente tratava, ela já vai se desfazendo de forma tão intensa. E tem outras questões muito interessantes. A última resolução do Conselho Federal de Medicina, sobre a qual falava anteriormente para vocês, ela inclusive permite que filhas gestem filhos das suas mães. No Brasil, a barriga de aluguel é proibida, né? Não se pode, não estou dizendo que isso não exista, mas não está previsto, né? Nessa resolução que tem força de lei. Mas na resolução de 2017, você tem também uma possibilidade das gerações mais novas. Então, só é permitido no Brasil a barriga de aluguel. Claro, existem várias possibilidades de reprodução assistida, né? Pode ter inseminação, pode ter fertilização in vitro, e pode ter também doação de gametas, seja de espermatozoide, seja de óvulo, e pode ter cessão de útero, né? O uso temporário de útero, como está previsto na resolução. E no Brasil só é permitido por mulheres da mesma família até a 4ª geração. E essa resolução traz essa novidade que você pode inverter também. Então, sobrinhas podem gestar para tias, filhas podem gestar para mães, né? Isso tudo ajuda a gente a... É claro que aí todas as correntes teóricas vão fazer milhões de discussões a respeito disso, né? Mas de todo jeito isso vai ampliando um pouco o nosso universo e desconstruindo aí as verdades que a gente tinha. Então, acho que é muito interessante pensar como é que essa questão da parentalidade da parentalidade exercida por exemplo, casais de mulheres ou casais de homens, pode aproximar a família, né? Uma entrevista que eu fiz recentemente com um rapaz que ele e o companheiro fizeram barriga de aluguel, mas aí foi barriga de aluguel, foi fora do Brasil, e ele estava falando sobre agora eu não lembro se era o pai dele ou o pai do companheiro, que queria saber de quem era o espermatozoide que se transformou nos netos. Eles têm gêmeos, dos meninos, porque ele quer saber se ele é verdadeiramente o avô dessas crianças. Então, como é que, de qualquer maneira, a gente desconstrói, mas vira e mexe, a biologia vem e puxa. Então, ou o sangue puxa, a biologia puxa, o afeto puxa, né? Então, você tem várias puxadas aí diferentes que eu acho que ajudam a gente a colocar questões, né? E ter menos certezas. Queria passar para um outro ponto, já para dar tempo também da gente discutir, né? Eu teria mais um ponto maior e uma pergunta, assim, uma questão. Voltando lá para a minha primeira questão sobre especificidades, né, particularidades e conquistas de direitos, né? Quando a Mônica vai fazer a tese dela, ela resolve entrevistar filhos e filhas de casais de mulheres. E aí ela faz entrevistas aqui na França, né? Ela fez sanduíche na França. O trabalho é super interessante, recomendo muitíssimo, tanto o mestrado dela quanto o doutorado, o mestrado da Dani, o mestrado da Lívia. Todos esses trabalhos aí que eu tenho orientado ou participado de bancos têm sido bastante ricos, né? E aí, em determinado momento, ela fala, mas a gente fica dizendo, a gente, do ponto de vista político, é muito importante, né? A gente afirmar
que não tem diferença, né? Exatamente por conta da homofobia, por conta de todo o preconceito, o ataque, de todo o preconceito que as pessoas sofrem. Então, é super importante a gente afirmar que não tem diferença, mas tem diferença. Se tem diferença, quais são as diferenças, né? E aí, com toda a delicadeza que essa temática exige da gente, vou tentar puxar algumas questões por aí, então, para depois a gente ir para o debate, né? Primeiro, uma das questões é que as pessoas, elas são interpeladas e elas têm que se explicar. Quando você vê um homem e uma mulher com uma criança, se eles tiverem todos a mesma cor da pele, se não tiverem, a pessoa também tem que se explicar. Mas se eles tiverem todos a mesma cor da pele, dificilmente alguém vai se perguntar se essa criança foi adotada, se essa criança é filha mesmo deles, né? Mas quando se vê um casal de mulheres, a gente assistiu e discutiu recentemente uma live também super interessante com duas meninas que tiveram filhos juntas, né? Estão separadas, mas falando sobre isso. E às vezes elas estavam passeando com a criança, com o bebê no carrinho, e passava alguém na rua, que as pessoas se metem e perguntam, né? Quem é a mãe? As duas. Se falar as duas, vai ter que se explicar. Então, nessa questão da especificidade, né? Tem essa interpelação. Acho que isso é uma questão importante. Uma outra questão que a Mônica levanta, que eu acho que é bem interessante, e aí ela que levanta, né? É porque às vezes a gente vai pensando as coisas juntas, é uma produção conjunta, né? Às vezes eu consigo dizer quem é que pensou primeiro, se é que isso é tão importante para essas questões. É o seguinte, quando a gente está falando de homoparentalidade, a gente está falando da homossexualidade dos pais ou da homossexualidade das mães. Essa é uma questão para quem? Uma questão para as mães, para os pais e uma questão para os filhos. Não dá para fazer essa passagem direta. Quando os filhos são interpelados, quando eles são maiores, quando eles são crianças que falam, quando eles são adolescentes ou adultos, eles têm que explicar, eles querem explicar, eles vão falar sobre a vida dos seus pais e das suas mães. Então, essa é uma outra especificidade que eu acho interessante. A outra questão é a homofobia, que atravessa a vida das pessoas necessariamente, né? No Brasil, em outros países também, mas no Brasil as pessoas morrem porque elas são gays, porque elas são lésbicas, porque elas são trans, porque elas são travestis. Uma outra questão que eu acho que é interessante, que é uma especificidade, é a questão da dupla amamentação, né? A gente assistiu também uma live sobre isso, existem livros que vão falar dessa questão, da possibilidade da dupla amamentação, né? Quando você tem um homem e uma mulher, pelo menos por enquanto, e ainda é muito raro, né? Assim, se você vai ouvir, por exemplo, um homem dizer que teria desejo de amamentar seu filho, né? Eu acho que tem uma série de tabus aí em relação a essa questão. Mais 3 pontinhos para fechar. Um outro é a questão da roupa, né? Que eu tinha mencionado para vocês, a possibilidade do útero do óvulo de uma no útero da outra, e isso aí é uma especificidade que aproxima também de alguma forma de casais heterossexuais, né? Porque você tem a possibilidade do gene e do sangue. A criança ter o gene e o sangue dos dois, né? Quer dizer, no caso, o gene de uma e o sangue da outra. A outra questão é que não existe é muito raro existir uma filiação por acaso, né? Ups, engravidei. Não vai existir. Então, ela é, em geral, um projeto. Isso também é uma diferença importante, eu acho, né? Num dos casos da tese da Mônica, de repente aparece uma criança e entregam lá para uma moça. Então, é claro que isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa, né? Ser surpreendida assim, com alguém que diz: Tom, eu queria que você cuidasse aqui do meu filho para mim. Isso pode acontecer, claro, mas essa ideia de um projeto, ela é muito mais presente, né? Porque não é mais presente, mas a pessoa precisa ter desejo e ou intenção e ou projeto, né? Para que então essa filiação aconteça. Ainda em termos de especificidade, voltando à questão da transparentalidade, né? Porque de fato eu assisti algumas lives aí nesses tempos de pandemia, né? Estou até para escrever um artigo com 2 colegas, e um deles, inclusive, é um pai trans, que eu conheci há muitos anos.
os profissionais da área de saúde, eu acho que de modo geral a sociedade, né, não está muito preparada para um homem parindo. Então é muito complicado a própria documentação do hospital, uma série de questões que, claro, anos atrás se dizia que não podia uma criança ter duas mães ou dois pais, porque quem ia ficar no nome do pai e quem ia ficar no nome da mãe. Isso não existe mais, né? Você vai lá no computador e digita o nome. Não tem nome do pai, nome da mãe, avós paternos, avós maternos, isso não existe mais. Exatamente por conta dessas famílias tão plurais. Então, essa é uma outra especificidade, né, da questão da transparentalidade. E aí eu queria talvez fechar com eu tinha posto mais um ponto, mas eu posso retomar depois se der tempo. Queria fechar com uma questão que eu acho que é super importante, que é por que a gente acha natural se perguntar sobre, por exemplo, a saúde mental das crianças, filhas de dois homens ou duas mulheres, ou de pessoas trans, estejam lá, um casal de pessoas trans, ou um casal com uma pessoa trans e uma pessoa cis, né? Até porque um casal de pessoas trans pode fazer uma criança da maneira mais tradicional possível, né? Uma criança filha de uma relação sexual entre o seu pai e sua mãe. A única diferença é que quem vai engravidar é o pai. Mas até então não tem nada mais natural do que uma relação sexual entre duas pessoas gerando uma criança, né? Então, enfim, esses foram alguns dos pontos que eu levantei. É um tema que eu sou completamente apaixonada. Eu comecei a trabalhar com isso em 1998, eu não parei nunca mais. Eu estou achando que também tão cedo não quero parar, porque tem uma série de questões aí que estão me instigando ainda a fazer pesquisa. Enfim, tomara que tenha sido pontos interessantes para a gente poder conversar um pouco. Obrigada. Ana, obrigado. Eu acho que você tanto nos instiga a refletir e a tirar do óbvio, né? Se a gente começa a trazer e pensar em várias outras o que era normal, e vamos para um momento de desconstrução dos modelos e tipos de família, né? Nós temos uma sociedade ainda muito patriarcal, colonialista, e você, né, conservadora, principalmente em relação às religiões, e você com esses estudos, né, e trazendo essas realidades de configurações familiares, também promove aqui umas desconstruções para nós aí, enquanto formos lidar no dia a dia com todas essas diversidades, né? Eu queria também comentar aqui, importante destacar enquanto resoluções do Conselho de Psicologia, né, de 99, que não configura doenças, distúrbios, de 2018, para o tratamento não tratar como patologias pessoas travestis e transexuais, né? Então, trazeria a psicologia contribuindo para evitar a descriminalização nos atendimentos e tratar aí não tratar, não, mas acolher e ter espaço para as pautas cada vez maiores da população LGBTIQI+. Eu vou abrir agora para quem tiver perguntas. Ninguém colocou pergunta no chat, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Aí eu vou só pedir para ser breve na pergunta, tá bom? Quem pode levantar a mão? Pode, Lia. Não, eu estava começando a anotar, mas como ninguém estava colocando... Está me ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Então, eu tenho duas perguntas. Uma, através da nossa conversa, Ana, você logo me corrigiu que você não usa o termo homoafetividade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E agora, no final, você trouxe um tema bem interessante que me fez ampliar a questão, que você diz assim, as crianças, os filhos, precisam explicar a história pregressa dos pais quando são perguntados alguma coisa sobre elas, ou sobre a parentalidade dos pais delas. E eu fiquei me lembrando, isso me relembrou rápido, que há muitos anos atrás, não é mais uma situação
incomum, mas filhos de pais separados também não tem como nomear quem é quem na nova família, na segunda ou no terceiro casamento. Não é muito diferente. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essas duas questões que ficaram para mim no ar. Obrigada. Ok, a Ada, né? Quer fazer pergunta? Eu vou fazer umas 3. Posso juntar 3 perguntas, Ana? Ok. Então, posso fazer a segunda pergunta? Lógico, fica à vontade. Então, é necessário um útero, não é? Como é que o homem pare sem útero? Como é que se resolve a questão do útero? Ok. Pode abrir o microfone e fazer, se tiver mais alguma. Eu não estou acompanhando, não estou conseguindo ver todo mundo na tela. Okay. Enquanto não tem, Ana, se quiser respondendo. Olha, só um comentário. É incrível, né? Esses avanços de germinação com a cultura. Não precisa nem lembrar a religião, não é? Sim. São essas duas. Ok. Obrigado. Ana? Bom, então, eu acabei de ver que a Mônica, que eu citei, aqui está aí também, que fez a tese de doutorado. Bom, Lia, então, eu escrevi isso para falar, mas eu acabei não falando, né, da questão da homoafetividade. Esse termo é um termo, inclusive, oficial, né? Tem vários documentos dos ministérios brasileiros, já, eu acho que desde o governo Lula, se não me engano, que utilizam esse termo homoafetividade, né? Ele é um termo que é cunhado e bastante utilizado pela Maria Berenice Dias, que é um desembargador importante do Rio Grande do Sul. Ela tem vários livros, né, sobre a temática. Então, se por um lado a ideia de trabalhar com esse termo homoafetividade era tirar um pouco o sexual, que é muito forte, né, em geral, a ideia do homem homossexual, do homem gay é um excesso de sexo, né, a ideia da promiscuidade é muito marcada. Então, o termo homoafetivo ele é um pouco para tirar esse teor, né. Eu não acho que ele tem esse efeito, na verdade, ele vai querer chamar atenção para o afeto, ok, mas somos um conjunto, né? Então eu acho que esse termo homossexualidade, que é um termo mais consagrado, eu acho que ele faz, ele é muito bom para a gente falar de um modo geral, né? Claro que aí tem as especificidades, se a gente quiser falar de gays e de lésbicos, né? Mas eu acho que ele dá conta de falar de um guarda-chuva. Claro que de um guarda-chuva que não dá mais conta de falar de toda a sopa de letrinhas, né? Não é à toa que o movimento deixa de ser movimento homossexual e passa a ser movimento LGBT, LGBTQ+, ele vai ir o mais para ajudar a gente, né? Então eu acho que essa questão do homoafetivo, ela remete a um determinado nicho, né? Que então é uma certa... É como se a gente tivesse, então, a gente estivesse pactuando com esse pensamento, né? Eu acho que ele limita, né? Por isso é a minha opção por não utilizar, né? Eu acho que tem uma outra questão também que você levanta ali, que é super interessante. Eu vou usar o termo da Maria Rita Kell, das famílias tentaculares, né? A gente tem milhões de famílias de casamentos, novos casamentos, arranjos e rearranjos, e aí um mês atrás, mais ou menos, conversando com uma pessoa sobre essas minhas inquietações aí que eu falei para vocês, que eu estou tentando pensar sobre esse provimento CNJ, etc., né? E ela me contou uma história absolutamente maravilhosa, de uma criança que os pais se separaram, o pai teve outros filhos e a mãe teve outros filhos, e a criança não conseguia entender por que os irmãos dos irmãos não eram irmãos dela, né? E aí, nessa tentativa, eu falei, acho que disso essa semana, nessa tentativa de explicar, bom, esse aqui é irmão por parte de mãe, esse é irmão por parte de pai, esse é irmão, e aí a criança falou, já sei, esse é irmão por parte de irmão, né, que eu acho que é absolutamente maravilhosa, eu nunca tinha ouvido uma coisa tão espetacular, assim, nesse campo, né, e eu acho que talvez, é bom que eu fico fazendo propaganda aqui das minhas alunas, e a Gisele faz
uma dissertação dela de mestrado, ouvindo as crianças sobre família, e eu acho que isso é muito interessante, né? Talvez se a gente conseguisse ouvir um pouco mais as crianças, talvez a gente conseguisse nomear melhor todas essas pessoas aí que compõem esse espectro, né? Uma outra questão que eu tinha deixado para trás, depois se desse tempo de falar, é a questão da pluriparentalidade, né? E que as pessoas possam ocupar lugares diferentes. Você pode compor a família e não ter nenhuma função parental ali. Mas pode ter também. Agora, existe uma parentalidade transitória? Existe, ela é sempre, para sempre? Né? Eu acho que são questões que a gente tem que pensar também. Né? Aquela pode ser uma mãe daquela criança por um tempo, né? Não sei, talvez repensar o conceito da própria cláusula de circulação de crianças, que, enfim, tem outro foco, mas talvez pensar um pouco nisso, né? O que é essa afirmação de que mãe é só uma, né? Sério? Né? Se tem duas mulheres, já não é mais. E em que outras situações, né? Então, eu acho que a gente tem muita dificuldade, me parece, de pensar numa composição, né? De pessoas que tenham lugares importantes, assim, na vida da criança. Não são importantes, é claro que nem todas as pessoas importantes vão se transformar em pais e mães, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas por que não pensar também nessas composições, né? Me lembro de uma pessoa conhecida muito querida, muito interessante, e a filha dele tem 2 pais e 2 mães. Porque eu acabei não explicando isso, né? Porque foi uma questão de coparentalidade, né? Quando um casal de gays e um casal de lésbicas combinam de ter um filho juntos e todos vão ser pais e mães daquela criança, né? Não precisa ser assim, pode ser um homem gay com um casal de lésbicas ou uma mulher lésbica com um casal de gays, enfim. E aí eles combinam, e aí a combinação deles é o seguinte: ela só tem 2 pais e 2 mães. Mesmo que as pessoas se recasem, e os homens já se separaram, já se casaram várias vezes, mesmo quando é um casamento duradouro, ninguém tem direito de ser pai e mãe dela. Então, eu acho uma questão super interessante também de pensar como é que estava limitado ali aqueles 4, que, coitada, né, já é muita gente. Mas, assim, eu acho que essa é uma questão interessante. E aí, pegando essa questão, Ada, por isso eu acho essa ideia de famílias tentaculares interessante, né? Não me agrada muito recomposta, recasada, né? Porque volta para quê, né? Você está voltando aonde? E aí, pegando essa questão, Ada, os homens trans, eles têm útero, né? Os homens trans, então são os homens trans que estão parindo. Então, muitas vezes, eles deixam de tomar hormônio, diminuem o hormônio durante um tempo para conseguir engravidar. E aí sim, um casal transparental pode engravidar por acaso, né? A Mariana está aí, também pode falar um pouco sobre isso. Mas diferente, né, de 2 homens ou 2 mulheres cis. Então, mas só que não tem espaço para esse homem dar à luz, né? Então, também, se vocês procurarem no IGVT, no Instagram, tem várias lives assim super interessantes, as pessoas dando seus depoimentos, né, de casais de pessoas trans, dando seus depoimentos. Tem um ensaio fotográfico, agora não estou me lembrando o nome dele, não sei se a Mônica lembra hoje, de um rapaz, eu acho que é americano, um ensaio fotográfico super bonito dele, fez parto natural, então as fotos assim super bonitas, é um homem parindo, e o quanto a gente leva um susto, né, de ver um homem grávido, um homem parindo, então essas questões tem que... E você tem razão, assim, essas questões da cultura e da religião, elas atravessam completamente a nossa vida, né? E eu acho que, como profissionais também da saúde, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? Como é que a gente vai escutar a nossa realidade na universidade hoje? A gente tem, eu não sei, posso estar falando uma bobagem, mas eu diria que eu não estou falando dados estatísticos, só a sensação. Eu tenho a impressão que a gente tem em torno de 50% de alunos evangélicos, né? E é claro que tem várias formas de ser evangélico, tem várias formas de ser católico, várias formas de ser judia, eu não estou de jeito nenhum generalizando, né? Mas tem um discurso muito religioso das pessoas misturado com a psicologia. E a gente tem que ter muito cuidado com isso também, né? Como é que essas questões todas vão atravessar isso tudo aí, né? Como é que a gente vai escutar essas experiências todas, né? De parentalidade, a partir de que lugar, né? Enfim, não sei se eu respondi. Ana, posso dar uma ajuda para a Ada, tá? Porque assim, a gente que está no campo dessa área, as coisas às vezes são muito fáceis, mas às vezes quem não está trabalhando no dia a dia, o Ada, só para talvez tentar falar de uma outra maneira,
todos os homens trans nasceram biologicamente mulheres. Então, ele tem o útero, ele tem ovário, ele tem tudo. No meio do caminho, ele faz esse processo, essa travessia, né? E aí, todo homem trans, para ficar mais fácil para vocês, nasceu originalmente como mulher, biologicamente falando. E toda mulher trans nasceu homem. E hoje em dia, como muita gente não tem feito mais essa cirurgia, que alguns chamam de redesignação ou designação sexual, eles mantêm, uma mulher trans às vezes mantém o pênis, né? E mantém a produção de gametas. Então, pode ser mãe nessa função, desse novo papel que ela está. Então, por exemplo, vou te contar um caso aqui, um homem trans, né, que é amigo meu. Ele era mulher, era lésbica, sofreu um estupro corretivo, porque os homens nessa masculinidade tóxica querem provar que uma mulher é lésbica porque ela não conheceu um pênis ainda. Então, nesse estupro corretivo, ele engravidou. Ela engravidou, ainda era mulher, engravidou, lésbica, teve um filho que se casou e tem um filho. E ele fez a transição dele para homem trans aos 48 anos. Então, ele, que era mãe e avó, se transformou em avô dessa criança, né? Então, é por isso que é possível, quando a professora Ana fala, né, de um homem ser mãe, porque se ele não fez a cirurgia, ele mantém seu útero e ovário, né? Então, é por isso. Não sei se te ajudei a pensar, foi bom. Muito obrigada, muito obrigada. Desculpa colocar a Ana, mas eu acho que talvez seja mais fácil, né? Então, já que... Cristina, deixa eu dar uma pergunta. Pode, acho que assim, vamos fazer mais uma rodada, tá? Por causa do nosso tempo, mais uma rodada. A Cristina quer falar, Rosane. Não, eu queria só dar uma faladinha, porque eu vi um documentário americano onde era um homem trans, mas que não tinha tirado os seios. Então, ele amamentava o filho. Né? Então, quer dizer, é uma coisa muito interessante da gente reconhecer, né? Cristina, você queria fazer a pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para a professora Ana. Queria saber, a senhora trouxe tantas pesquisas, né, que já trabalhou. Eu fiquei um pouco curiosa assim, se a senhora tem algum dado em relação à diferença de pessoas trans. Eu tenho mais interesse na transparentalidade, porque a homoparentalidade até tem um pouco mais de contato de consultório, mas a transparentalidade nem tanto. Se a senhora tem diferenças entre crianças que nasceram e cresceram sobre essa égide da transparentalidade desde bebês, comparado com esse caso, por exemplo, que eu trouxe desse meu paciente, onde essas crianças nascem com um homem e uma mulher numa relação hétero, cis, né? E que depois do nascimento desses filhos, eles se transformam em homem trans e mulher trans, né? Ou fazem essa transição. Como é que fica, assim, você acostumou com aquela imagem, né, desse pai que agora é uma mãe trans, né, uma mulher trans, ou mesmo esse avô, como é o caso desse meu paciente, assim. Você tem pesquisas comparando de criança bem pequena, já entrando nessa realidade, ou uma criança que também tem que fazer essa transição, né, para esse pai e essa mãe? Como é que é isso? Rosane, você quer fazer também, para a gente somar duas perguntas? A minha pergunta é para a Ana. A Rosane. Okay, não, a Rosane Eskenazi. Sim. Ela pediu fala, Rosane. Que pode ser quem tem experiência, né, com isso, assim, porque a gente sabe também que a pessoa trans busca no seu relacionamento afetivo, na sua maior parte, uma pessoa cis, né, bem afirmativa, bem heteronormativa até, assim, né, no sentido de não ser uma mulher trans, vai buscar um homem, né, com essas características. Eu queria saber se tem uma experiência na composição familiar, assim, em termos de papéis, se existe isso, se existe também uma marca dos papéis, ou se há aí algum tipo de... claro que vai depender da sua cultura, né? Mas como é que seria
a parte de papéis, assim, se uma busca também de uma definição nesse sentido de quem age como deveria ser, enfim, se existe essa demanda também, que no meu entendimento, pelas minhas leituras, existe essa busca da pessoa trans por uma pessoa com características bem complementares. Ana? Eu tinha colocado no chat, Raul, no chat, a Lia tinha colocado umas perguntas, e eu também tinha feito um comentário que eu achava interessante a Ana atualizar, assim, por que hoje o termo homoparentalidade também entra em discussão, que eu acho que pode ser um ponto interessante para quem trabalha com famílias, né? Queria complementar um pouco, Raul. Assim, o que me ocorreu foi as crianças, né? Como as crianças, filhas desses casais, como as escolas estão preparadas para lidar com isso? Existe alguma lei, alguma questão? Eu fiquei um pouco atenta a isso. Eu acho um tema assim tão importante que a gente está conversando aqui, que nós recebemos isso no nosso consultório e a gente não está, né, atualizado dessas leis todas, de tudo isso que você trouxe, que foi maravilhoso, Ana. E eu fiquei pensando assim, nossa, as escolas, como elas estão lidando com isso, como nós podemos, né, de alguma forma, estar mais preparados para acolher essas crianças que vivem essas situações também. Me ocorreu pensar isso e te perguntar um pouco se tem trabalho sobre isso. Obrigada. É interessante quando a Sueli fala do homem trans que não tirou 6 e amamenta, né? Porque tem um certo... Pronto, Ana. Hã? Eita. Oi. Estão ouvindo? Sim? Sim, pode falar agora. Sim. Quando a Sueli fala, né, desse homem trans que não tirou os 6 e que então amamenta, né? A gente sabe que no Brasil tem alguns centros de referência para o que chama processo transexualizador, né? E o que eu acho que é muito interessante a gente ficar atenta também, né? Somos da psicologia, é que tem um certo entendimento de uma certa psicologia que quer escutar uma fabricação de pessoa, né? E isso aqui no Rio, por exemplo, isso acontece, né? A psicologia que a gente tem a psicóloga que a gente tem no processo transexualizador, que trabalha muito nessa perspectiva do que é um transexual ou uma transexual verdadeira, né? Então vira uma coisa bem estereotipada, assim, as pessoas chegam lá dizendo que, eu odeio meu pênis, já tentei arrancar várias vezes, todo mundo é igualzinho, diz a mesma coisa. Exatamente porque sabe que só assim vai conseguir a cirurgia, né? E o quanto que a gente tem essa diversidade. Então, você pode ter uma mulher trans que usa o pênis, você pode ter uma mulher trans que tem ojeriza ao pênis, você pode ter uma série de, né? Eu conversei com uma pessoa conhecida, né, que é uma mulher trans, e ela usa o pênis dela, em alguns casos, para prostituição, e só. E aí, dependendo do cliente, então, assim, os usos, né, do nosso corpo, os usos, né, se a gente pensar que, pelo menos a maior parte das pessoas, imagino que sejamos mulheres cis, são os mais variados, né, como é que a gente usa o nosso corpo nos diversos momentos que a gente está na vida, né, nos ambientes variados, no momento de vida que a gente está, então eu acho que tem uma diversidade aí que tem que ter espaço para isso, né. Essa questão que a Cristina traz sobre a transparentalidade, né? Acho que depois, talvez, não sei se a Mariana ainda está aí, talvez ela até possa falar mais sobre isso, né? Que foi a pesquisa dela de mestrado, mas o que eu vejo, Cristina, assim, que acho que não tem ainda tempo para isso, né? Para a gente comparar e tal, mas eu posso te relatar 3 casos, assim, diferentes, né? De uma mulher trans que ela, depois de já ter feito a transição, ela resolve adotar uma criança, e aí ela adota uma criança que tem problemas, né, de desenvolvimento, e um tempo depois aparece uma menina trans para ser adotada. Essa até é uma história pública que eu imagino que vocês possam reconhecer, e a juíza liga para ela e fala, olha, tem uma menina trans aqui, você não quer adotar? Então é super interessante, porque ela já tinha feito a transição, e aí ela adota uma menina trans, e a juíza pergunta se ela não quer, exatamente, né, pela condição, né, dela. Me lembro de uma
uma travesti que já até morreu. Ela tinha um filho que tinha sido filho de uma empregada que não podia mais cuidar, foi embora e deixou lá, e ela era já uma travesti, né? E aí, dela contando do menino dizer, conversando na escola, dela ouvir, nossa, meu pai tem vestidos lindos, né? Então, o que é? A própria Letícia Lães, né? Que é uma pessoa pública, imagino que vocês conheçam, se não conhecem, acho que vale a pena, né? Ela também participou daquele programa da GNT, e ela diz, né? Ela é avô dos netos, né? E ela é pai dos filhos, e ela é ela, né? Então, eu acho que isso amplia um pouco o nosso... E tem um caso que chama super atenção, que outro dia eles até publicaram um artigo sobre isso, uma ex-aluna minha, colega, que apareceu na dissertação dela, né? Era uma mulher que tinha dois filhos biológicos com homens diferentes. Eu estou sublinhando isso de propósito por conta da relação genética. E depois ela é mãe dessas crianças e ela passa a ser um homem. E nasce uma criança que tem o mesmo gene de um dos filhos dela, porque foi uma doação do pai de um dos filhos dela, tá claro? E essa criança, então, tem o espermatozoide do pai de um dos filhos dela e o óvulo da mulher dela. E aí um dia eles estão andando na rua e aí esse homem pede para as filhas para não o chamarem de mãe na frente do irmão, que o irmão é pequeno, porque ele não quer que o irmão se confunda, né? Que o filho se confunda. E aí lá pelas tantas eles estão andando na rua e aí a menina quer chamar o pai, que na verdade ela chama de mãe, e ela fala, ô, psiu, psiu. Então, assim, a gente pode interpretar que confusão. Não, a gente pode também interpretar de muitas outras formas, né? Então, eu acho que esse é um outro exemplo interessante para pensar. Eu não sei, Rosane, em relação se tem uma busca de uma pessoa mais heteronormativa. Assim, tem me chamado muita atenção o número de casais de pessoas trans que têm aparecido nessas lives. Sabe, assim, então eu acho que tem um termo que é super controverso, né, mas que eu acho que faz parte desse universo, que é a tal da passabilidade, né? A ideia de passabilidade é quando você nem nota que é um homem trans, né, ou seja, que nasceu com uma vagina, né, ou uma mulher trans que tem passabilidade, você nem percebe que um dia foi um homem, né? Então, eu acho que tem, assim, uma diversidade gigantesca, né? Agora, é super curioso que na prisão, por exemplo, tem uma aluna que pesquisa mulheres trans e travestis nas unidades que ela chama de mistas, com muita propriedade, mas que o sistema entende que são unidades masculinas, né? E os agentes todos dizem, aqui não tem mulher, não tem mulher. E aí tem uma mulher trans que eles reconhecem como mulher, fala, aquela ali é um avião, né? Então, quer dizer, para ser uma reconhecida como mulher de verdade, né, tem então todas as características são identificadas como mulher, né? Mas eu não sei se dizer se tem alguma pesquisa já que mostre essa preferência ou essa marcação assim tão definida, né? Pegando essa questão que a gente traz, né, da homoparentalidade, é um termo que em geral eu não uso, né? Eu sugeri que fosse o termo de propósito, né, e assim, como eu falei para vocês, né, diferente do que eu pensava mais radicalmente 20 anos atrás, eu acho que sim, né, e como eu falei também muito a partir das discussões da tese da Mônica, eu acho que a gente pode sim falar de especificidades, mas eu acho que esse termo ele tende também a fechar muito o campo das questões, né, e porque as pessoas não necessariamente também se identificam ou se chamam, se reconhecem também como homossexuais, né, ou elas não necessariamente acham que a sua parentalidade está relacionada com a homossexualidade. Então, eu acho que é um termo que também tem esse risco, né, de fechar, ele indica alguma coisa, né, o que é interessante, ele indica um campo, então politicamente eu acho que ele tem um uso interessante dependendo da situação, né. E quando a Rosane pergunta se as escolas estão preparadas, né, eu acho que a gente também tem que passar a estranhar essa pergunta, né, assim, mas outro dia eu vi no grupo da
da Abraf, né? Eu participo do grupo de WhatsApp e até comentei isso do dia que eu fiquei bem feliz, assim, porque estavam pedindo exatamente uma escola, pedindo recomendação de uma escola em que as crianças pudessem se sentir bem, né, não se sentissem discriminadas. E aí uma pessoa indicou a minha escola, né, a escola onde eu estudei. Eu fiquei super contente, porque eu estudei na escola judaica, né, no Eliezer, e inclusive essa pessoa que botou as crianças lá, ela nem é judia, nem é companheira judia, então eu achei super interessante. Tem alguns trabalhos, sim, sobre escola. Tem um trabalho bem interessante de um menino que integra o nosso grupo de alguma forma, né? Veio fazer o doutorado de sanduíche aqui com a gente, o Carlos. Tem alguns trabalhos sobre escola, assim, tanto sobre representações, né, da homossexualidade na escola, e aí como é que... Agora, uma questão que tem aparecido muito em relação às escolas, por exemplo, é a questão do Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Famílias, né? Inclusive, esse rapaz que eu entrevistei, ele fala sobre isso, né? Que ele pergunta na escola como é que vai ser, né? E aí a escola diz, mas vocês não podem vir no Dia das Mães? Fala, mas não é, a gente não somos mães, né? E aí algumas escolas têm feito muito a questão do Dia das Famílias, né? E me parece muito mais interessante. E é uma desconstrução também, né? Acho que foi ano passado, retrasado, que tinha... Eu já não me lembro mais qual era o propósito, mas era um casal de homens ia buscar uma criança, seu filho, né, na casa de outra criança, né, e o quanto que isso espanta ou não espanta, e as crianças vão lidando com essas questões da maneira mais tranquila possível, né, por um lado. Teve uma criança também da dissertação da Rimena que vão mexer com ela, porque ela tem duas mães, e aí ela pergunta, você gosta mais da sua mãe ou do seu pai? E a criança fala, da minha mãe, claro. E ela fala, viu, eu tenho duas. Enfim, acho que são jogos, né, que as crianças vão fazendo, né, que eu acho que a gente tem que ouvir um pouco mais o que elas estão dizendo, né. Pra gente, nós estou preocupado com o tempo, Ana, e está muito bom escutar você, esclarecer tantas questões aqui, tantos conceitos, né, sobre esse tema, né. Eu acho que se o pessoal topar aqui, a gente dá mais 7 minutinhos, até 9h30, né, acho que para você finalizar também, com as últimas palavras. E eu fiquei pensando, quando você traz a escuta das crianças, né, como que eu trabalho muito também com crianças e diversas configurações familiares que a gente fala, e a criança, ela tem que ser cuidada e tem que ser aquela protegida. Se ela está tendo essas condições, né, então a configuração familiar, ainda mais nesse Brasil que é tão diversas de configuração, o restante nós vamos ali, às vezes, até pelo preconceito, seja familiar, em relação aos casais gays, seja social, né? Então, eu queria fazer uma pergunta, como é que lidar, Ana, com essa estigmatização social que temos nas relações sociais e familiares, como que a gente pode trazer um novo olhar aí para a sociedade a partir do nosso lugar? O que você sugere, pensaria para romper um pouco esta estigmatização, preconceitos que nos envolve aí ainda nessa temática tão necessária nós todos conhecermos mais e estudarmos mais sobre ela? Eu fico pensando, Raul, que eu acho que a melhor maneira é a gente fazer perguntas, sabe? E assim, voltando lá, a primeira frase, né? Perguntar sobre o familiar e sobre o óbvio, sabe? E aí, a partir daí, desconstruindo, assim. E tentar estranhar o estranhamento, né? Então, por que é que é tão estranho uma criança ser cuidada por duas mulheres, né? Quantas pessoas a gente conhece que são criadas, cuidadas pela mãe e pela avó, né? Então, assim, eu acho que estranhando o familiar e puxando características que sejam semelhantes, né? E mostrando essas semelhanças que muitas vezes a gente não vê, né? Ou então, mesmo a questão desses estereótipos todos, né? E desconstruindo a ideia da violência
e está mostrando que tem violência em várias relações, por exemplo, né, ou que tem... do que a gente está falando quando a gente está falando do que é importante para uma criança, né? Bom, a gente vai pensar que a criança, ela precisa de quê? Ela precisa de cuidado, ela precisa de amor, ela precisa de afeto, ela precisa de alguém que, né, que se preocupe com ela, alguém que se debruce sobre ela. Então, ok, é disso que ela precisa, então vamos ver, tem isso aqui, não tem isso aqui, né? Então, você tem uma garantia na heterossexualidade, você tem... Eu acho que tem... Se a gente faz... Eu acho que a grande questão, eu acho, é fazer perguntas, né? Assim, perguntas que façam a gente se sair um pouco desse lugar do lugar de conforto, como está sendo muito falado, né? E desse lugar tão dado sobre o qual a gente não pensa, né? Eu acho que essa é pode ser um caminho interessante, né? Você ia falar alguma coisa? Não, do lugar dos privilégios, porque nós vamos... todas as discussões aqui vai gerar um encontro ainda esse mês com Emerson Razeira, que vamos tratar sobre privilégios, né, política e terapia. Então, tudo isso tem um pouco. E aí, Ana, para fazer suas falas finais... Deixa eu dar uma faladinha de uma coisa que veio aqui na minha memória. Uma namorada do meu filho um dia falou assim para mim: poxa, Sueli, eu não me dei... Agora que eu fiquei adulta, que eu me dei na cabeça que a minha ídola, que era a vovó Mafalda, na verdade era um travesti. Porque a vovó Mafalda era um homem vestido de mulher e ela amava a vovó Mafalda, entendeu? Então, como a criança é muito mais simples, muito menos problemática, porque ela está muito mais perto da totalidade inconsciente do que nós, que já criamos a nossa persona e tal. Então, como a gente tem que buscar essa criança para a gente desconstruir, né? É isso. Ótimo. Ótimo, Sueli. Ana, para considerações finais, agradecer a todo mundo aqui presente, viu? Foi muito bom. Eu vi depois aqui no chat que a Flávia estava aí também, não sei se ainda está. A Flávia estudou comigo na escola a vida inteira. Esse negócio da tela, de ter muita gente, você vai passando assim, mas não dá, né? Para saber quem está exatamente. Essa é uma desvantagem. Mas eu acho que tem uma questão sobre a qual a gente tem se debruçado um pouco, né? Eu, a Gi, a Mônica, que é essa questão da filiação, das origens, né? Do direito à história das pessoas. Eu acho que isso também dá uma mexida nisso tudo, né? Afinal de contas, o que é que importa, né? Na reprodução assistida, a gente está vendo esse debate forte na França também, toda uma discussão pelo fim do anonimato, o que a gente pensa sobre família, o que a gente pensa sobre história, o que precisa ser dito para a criança, né? Eu acho que essas são as questões importantes também. O que a reprodução assistida nos coloca de novidade nesse sentido, né? Em que ela ilumina o debate sobre adoção, né? Que a gente fala, mas não fala muito também sobre adoção, sobre as possibilidades de histórias diferentes. A gente tem pensado muito também na família a partir da noção de rizoma, né? Então, que na verdade o que você tem é um entrelaçamento e que talvez o que menos importa seja exatamente a origem lá onde tudo começou, né? Mas muito mais os fios que compõem aí a nossa história, que são muitos, né? Então, talvez essa possa ser também uma possibilidade de acessar aí uma pluralidade maior, né? De conseguir escutar um pouco mais todas essas linhas que formam aí o que a gente concebe, né? Como família, como parentalidade, o que é importante para isso também, né? Obrigada aí de novo pelo convite. Muito bom, obrigada em nome da TF, obrigada, foi muito boa essa live, todo mundo acho que gostou muito, ficamos aqui até o final com muita gente assistindo, quer dizer, Ana, obrigada, você está aí, parabéns, por todos os esclarecimentos e tudo que você trouxe para a gente, obrigada, muito grata. Tchau, gente, obrigado. Tchau. Vai estar gravado, vai estar disponível no YouTube da ATF, Rio de Janeiro. ATF-RJ em letras minúsculas. Isso. Bom, Ana, obrigada, muito bom. Parabéns, obrigada. Obrigada pelo convite, gente. Boa noite. Obrigada, muito bom mesmo. Tchau, tchau. Beijo, muito gente. Bom. Beijo. Tchau, tchau. Vontade de ficar aqui conversando com você muito tempo sobre isso, viu, Ana?
Vamos ver outra data, vamos ver se a gente continua conversando. Tchau, gente, obrigado. Tchau, gente, obrigada. Ana, você conhece a autora americana, Ana? Você conhece a autora americana Susan Colombuk? Sim. Tá, porque ela tem muitas pesquisas e artigos sobre a questão da origem, a revelação da origem para os filhos, né? Eu trabalho com a reprodução assistida há 17 anos, então é um tema muito apaixonante, então eu acho que eu me identifiquei muito com você falando. Claro que as famílias trans despertam mais interesse, porque é tudo muito diferente, né? Mas é muito interessante trabalhar com 2 homens ou 2 mulheres, essa questão da parentalidade, de como a criança vai chamar um em outro. O meu ponto de vista é que a mãe biológica é muito autora dessa possibilidade da mãe socioafetiva ser incluída, né? E não só a mãe socioafetiva também se fazer incluir nessa questão familiar, né? Então, eu trabalho com essas mulheres e esses homens e é muito interessante essa configuração familiar. Gostei muito dessa palestra. Esse é um ponto que eu quero muito também me debruçar sobre ele, Helena. Como é que são essas negociações aí entre essas 2 mulheres, e sobretudo quando você tem um vínculo, né, biológico com uma e não com a outra. Acho que essa é uma grande questão. Eu acho que depende muito a forma como essas mães ou como esses pais transmitem para os filhos, né? Isso muito, né? É muito uma questão do casal mesmo. Gostei muito, obrigada. Um tema gigante. Tchau, pessoal. Júlia. O povo não quer sair. Ninguém quer sair, eu tô esperando. Foi muito bom. Encerrar a sala, foi ótimo. Eu fiquei com uma última dúvida, eu não sei se eu ainda posso perguntar para a Ana. Eu fiquei na dúvida se você concorda com o termo da passabilidade ou não. Fiquei um pouco na dúvida em relação a isso. Que termo é esse? Ela explicou. Essas mulheres. Eu acho que ele ajuda um pouco, Cristina, mas ele é muito complicado, porque ele reifica um certo tipo de feminino, um certo tipo de masculino. Eu entendo o que as pessoas querem dizer quando elas falam, mas assim, quem tem passabilidade que mulher trans tem passabilidade. É uma mulher que tem as curvas, que não deixa ver nenhum pelo, né? Então você reforça, na verdade, e você diz que então uma mulher de verdade, né, para que seja reconhecida como mulher, você tem que eliminar tudo que remete ao masculino. Então, na verdade, ela vai reforçar que é tudo aquilo que a gente não quer fazer, né? Se a gente está trabalhando pela pluralidade, eu entendo o termo, mas eu acho que ele é muito complicado por isso, né? É claro que a gente não tem nenhuma dúvida. Quando o sujeito diz essa mulher e as outras não, a gente sabe exatamente o que ele está falando, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar nessa ideia da pluralidade aí dos femininos e masculinos, sejam eles cis ou trans ou de qualquer outro, né? Quer dizer que você não é contra o termo, você é contra o que o termo significa, né? Que é essa reiteração desses estereótipos de gênero, né? Que inclusive a gente vê às vezes até que as travestis e as mulheres trans fazem um highlight, né? Nessas características de mulher, né? Até para ter uma passabilidade maior, né? Então é uma questão, sim, interessante. Uma vez eu estava dividindo uma mesa com uma mulher trans e ela me disse que ela leva 3 horas para se arrumar. Né? Eu levanto, eu não pentei meu cabelo, né? Eu levanto, eu boto uma roupa e todo mundo vai me reconhecer, né? Eu acho que isso, assim, então, a gente tem que entender também essa construção desse feminino. A própria, vou ficar aqui até meia-noite, a própria discussão sobre a lei de identidade de gênero na Argentina. Sabe por que continua existindo gênero? Por causa do movimento trans. Porque o movimento trans, eu levei anos para ser reconhecida pelo outro gênero, agora vocês vão dizer que não vai existir mais gênero? Não, vai existir. Então, assim, dá para entender também, né? Esse tipo de... Porque você podia aproveitar e fazer logo a revolução. Eu nem sabia disso, é bom você estar me dizendo, e vou dar uma aula para a Argentina na sexta, para a Sociedade de Sexologia, mas vou falar de um outro tema. Quer dizer, então, que os argentinos estavam querendo tirar esse termo gênero da legislação, e o movimento trans pediu que mantivesse, é isso?
Dá uma olhada na legislação trans, na legislação de identidade de gênero, e vê se tem alguma coisa escrita do Daniel Borrió. Sabe quem é? Um jurista argentino radicado na França há muitos anos. Escreve Borilo, dois R's, dois L's. Vê se tem alguma coisa dele sobre isso, porque ele estava acompanhando bastante esse debate. Claro que não dá para dizer todo mundo, né? Mas uma parte do movimento trans achava importante a afirmação do gênero. Acho que esse é um ponto super importante também. E é interessante que é uma forma diferente de querer tirar o gênero, pelo motivo pelo qual no Brasil, hoje, se quer tirar o gênero, né? Você quer falar sobre sexo, né? Como também tentaram tirar lá de Beijing, de Pequim, né? Exatamente. Quer dizer, um outro motivo, né? Que é muito mais uma representação dos trans do que uma questão de, como está se propondo aqui, de não se falar por uma visão muito mais tradicional, machista, conservadora. Conservadora. Né? É interessante como é que essas coisas são muito interessantes. Esse final de semana eu dei uma aula sobre sexualidade, tem a formação em sexualidade humana, e eu convidei justamente um dos fundadores da BRAF, o Rogério Kochek, e o Wakeman Padinho, né? E aí, quando eu falei, não, ele está trazendo aqui o seu companheiro. Porque eu, como mulher hétero e cis, eu falo com meu marido como companheiro. Acho melhor do que falar marido, porque ele me apresenta como mulher, não posso apresentar ele como homem, né? Meu homem, então eu prefiro companheiro, né? E aí eu falei assim, não sou companheiro. Nós não somos, ele é meu marido. E é interessante, então, para mim, enquanto mulher trans, a nomeação de marido não é legal. Mas para ele, a nomeação de marido é importante. Né? Claro, então, como é que cada nicho também lida com essas questões, né? Você está trazendo uma coisa interessante, que como a necessidade do gênero para os trans é de uma outra necessidade que nós aqui, feministas, queremos manter a questão do gênero, né? Então, é legal isso, interessante essa parte, muito bom. Bom, se deixasse ele continuar, adorei a sua aula, adorei te conhecer pessoalmente, virtualmente, conhecia você muito de nome, mas não tinha chance de ter te ouvido diretamente assim, foi muito esclarecedor. Obrigado. Depois eu posso pegar o seu contato junto com a Rosane. Rosane, você tem o número dela? Claro, depois a gente continuar conversando. Vamos trocar figurinha. Obrigada. Que a Cir chegou agora também, vou chegando as pessoas, eu nem vi. Tá bom. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Ana, obrigado.